Eu queria conversar com vocês hoje sobre numerologia. O vídeo de hoje é sobre o número 7. E eu escolhi fazer esse vídeo porque eu vivi em pelo menos 4 casas onde a soma do número da casa dava 7. E essas casas, elas mostraram um mesmo padrão. Coisas semelhantes aconteceram nessas casas que eu morei. E a primeira coisa que aconteceu foi vazamento. Tinha sempre algum vazamento na torneira, ou problema no vaso sanitário, ou no chuveiro, ou de repente entrava neve por debaixo da porta, ou entrava neve pela janela. Coisas assim aconteceram em lugares diferentes, em países diferentes. Então, casa 7 me parece que é uma casa onde tem problema com água. Outra coisa que eu observei nas casas número 7 é contato com o mundo espiritual. Contato com espíritos diretamente. Então, essas casas possuem uma energia como se fosse um portal. E o contato espiritual é muito mais intenso. Tanto é que casa número 7 é uma casa boa para estudos, para você se concentrar. É uma casa onde você se isola bastante. É uma casa onde propicia concentração. As pessoas mantêm foco naquela coisa. E com isso elas se isolam. Isso aconteceu bastante com a minha família em todas essas casas que eu morei. Cada um ia para um canto, ler um livro. Cada um dos meus filhos estavam brincando num canto, sozinho, isolado, nunca juntos. Então, a casa onde cada um fica fazendo a sua atividade individual. Porque o número 7 é o número de isolamento. É o número que, se as pessoas forem morar nessa casa, essas pessoas forem solteiras e forem morar no número 7, elas vão continuar solteiras. Porque a energia do número 7 não facilita o contato com outras pessoas. Agora, para pessoas que trabalham com religião, com o oculto, com astrologia, pessoas que trabalham em hospitais, pessoas que trabalham com presos em presídios, pessoas que trabalham em orfanatos, em lugares isolados, essa casa número 7 é fantástica. Mas existe um detalhe importante que eu observei. A casa número 7 faz com que você saia do mundo material. Isso afeta as pessoas que moram na casa número 7 de diferentes formas. Eu fui afetada, eu não conseguia mais ficar fora de casa. Eu estava cada vez mais em casa. Inclusive, eu morei nessas casas muito antes da pandemia. E eu só queria estar em casa. O mundo lá fora era meio caótico, problemático. E a casa número 7, quando você passa um tempo morando nela, o que acontece é que você fica vendo o ego das pessoas muito na sua cara, muito estampado. Você vê os defeitos das pessoas muito exacerbado. E isso, quem mora na casa número 7, a pessoa vai se incomodando com isso. E por isso vai preferindo ficar só. Claro que isso não mostra que a pessoa que mora na casa 7 é uma pessoa perfeita. Não é isso. Mas o que vai acontecendo é um amadurecimento espiritual. A pessoa vai entrando numa situação de caos para depois vir o esclarecimento espiritual e a sabedoria espiritual para lidar com o mundo lá fora. Mas no início é muito caótico. A pessoa fica vendo os defeitos dos outros, o ego, as pessoas se promovendo o trabalho delas, pessoas que só falam com você porque querem algo de você. A gente sabe que isso existe. O problema é que isso fica muito exacerbado para uma pessoa que mora numa casa número 7. E eu morei nessas casas de forma seguida. Eu morei nas 4 casas, foi uma atrás da outra. Então a energia do 7 estava muito acentuada. Outra coisa sobre o número 7 é que o número 25 não é o mesmo do número 16.
O número 25 dá 7. E o número 16 também dá 7. O problema é que o número 16 é um número kármico, pela numerologia védica, digamos assim. E o número 16, ele traz muito mais karma do que os outros números. Ou seja, uma pessoa que mora numa casa número 16 vai enfrentar tudo isso de uma forma mais drástica, mais acentuada. A vida da pessoa vai ser transformada e a parte espiritual vai falar mais alto. O desapego acontece de uma forma gritante e as atividades espirituais também. Eu morei numa casa 16 e não foi igual às outras, número 7. Foi muito mais acentuada e eu adorava estar nessa casa. Mas os problemas fora começaram a crescer muito e eu tive que me mudar. Problemas do tipo, minha filha chegou atrasada na escola e por causa disso a escola colocou ela em detention. E eu não aceitei isso, eu não aceitava isso. Eu briguei com a escola por isso. Coisas do tipo, meu filho chorou na escola porque ele não queria ficar sozinho na escola sem mim. E eu conversei com a professora não me deixou ficar nem um dia na escola. E a escola me ligou dizendo que ele estava dando chilique, dando trabalho, e eu tive que ir lá. Quer dizer, um choro na escola se transformou num problema enorme. Então, eu não aceitei isso de jeito nenhum, a escola não conseguiu lidar com isso, eu não via problema nisso. Porque, mais uma vez, a casa espiritual número 16 faz você aceitar tudo. Faz você não ver problema com nada. E, ao mesmo tempo, você vê o problema que as pessoas estão causando por conta de coisas pequenas, como um choro de uma criança na escola. Então, isso começou a acontecer com os meus 3 filhos e eu não aguentei. Minha sensibilidade aumentou porque casa número 7, principalmente a 16, é uma casa da água, é uma casa sensível. Você não aceita a confusão dos outros porque você está entrando num processo espiritual de aceitação dos outros. Só que para aceitar os outros, você primeiro vê o caos. Você primeiro vê a confusão. E aí depois você começa a aceitar os defeitos dos outros. No meu caso, não deu tempo para isso, eu não aceitei e eu me mudei. Se vocês tiverem alguma história pessoal para contar, de algum número de casa que vocês moraram, número 1, número 2, eu adoraria saber. Eu sei pouco de numerologia, mas eu tenho observado bastante esse assunto, porque se encaixa muito bem com astrologia e com tarô. É como se tivesse tudo relacionado. São várias linguagens que se ajudam e trabalham juntas.